escreveu um livro ajudando os brasileiros a fazerem compras no exterior e a não caírem em armadilhas. O entrevistado de hoje do NGT Entrevistas é o educador Álvaro Modernel. Álvaro, um prazer recebê-lo aqui no NGT Entrevistas. Prazer é todo meu, poder conversar sobre o assunto que os brasileiros tanto gostam. Dois assuntos, na verdade, né? Dinheiro e viagens. E viagens. E agora, né? Viagens ao exterior, né, Álvaro? Viagens ao exterior. E a maioria dos nossos planos, dos nossos prazeres, dos nossos objetivos, eles geralmente estão associados ou dependentes de dinheiro, né? Então a ideia é justamente ajudar os brasileiros a viajarem mais e melhor, gastando menos. Bacana, vou mostrar aqui o seu livro, O Passaporte para Viajar Mais. A capa a gente estava comentando, né? Super criativa aí, o passaporte brasileiro, né? E, Álvaro, então, da onde surgiu a ideia de escrever, na verdade, é um livro, mas na verdade funciona aí como uma cartilha, né? De passo a passo, como o brasileiro não entrar em rascada com um deslumbramento das compras no exterior, né, Álvaro? É alguma coisa assim, é uma cartilha, um livro que é um passaporte para você fazer os bons caminhos, fazer as boas viagens. Na verdade, a origem dele é bastante peculiar. Nossa empresa, a Mais Ativos, é uma empresa especializada em educação financeira e consultoria financeira. E eu e meu sócio, que foi o coautor do livro, Nilton Machado, nós, o ano passado, estávamos fazendo uma turnê de palestras pelos Estados Unidos para a comunidade brasileira que vive na Flórida sobre finanças pessoais. E nós dois havíamos trabalhado juntos durante muitos anos no Banco do Brasil. Os dois do Banco do Brasil em áreas diferentes do banco. Ao sairmos do banco, nos associamos nessa empresa. E a gente viu que pela primeira vez, apesar de viajarmos juntos os dois, aliás, apesar dos dois viajarem muitos, pela primeira vez estávamos viajando juntos, né? E nós vimos que nós tínhamos estilos diferentes de fazer a viagem, de programar, de planejar, mas os dois tinham muitos hábitos, muitas dicas, muita experiência. E a gente percebeu, entre um café e outro, que nós éramos fontes de referência para nossos familiares, para nossos amigos, de como viajar mais, melhor, gastando menos. E a gente começou a avançar nessa conversa e viu, puxa, quanta experiência a gente já tinha acumulado. Um dia isso poderia virar um livro. Isso foi em 2013. E são dois realizadores, são duas pessoas que vivem de executar planos, e o livro nasceu esse ano, que é esse conjunto de experiências que nós adquirimos. Como usar bem o dinheiro para fazer boas viagens. Bacana. E como começa assim a dica? Tem alguma dica primeiro para planejar a viagem dos sonhos? Eu acho que Álvaro? a primeira dica, Viviane, é querer tornar realidade. Ótimo. Né? Quando você tem um sonho e deixa esse sonho apenas no plano das ideias, dificilmente você consegue se aproximar desse sonho. Mas quando você tem um sonho e bota ele no papel, o sonho passa a virar objetivo. E o objetivo, quando você começa a detalhar, quando você começa a criar condições para que ele aconteça, ele acaba se realizando. E como isso é possível, Álvaro? Você agora, roubando aí um pouquinho da sua experiência como educador financeiro, conta pra gente aí como o brasileiro, telespectador aqui do NGT Entrevistas, pode se programar para realizar aí a viagem ao exterior tão sonhada. Bom, a primeira questão que a gente viu é o seguinte, nós começamos a comparar estilos de viagem, os dois viajando juntos, com experiências diferentes, bastante experiências, e nós tínhamos assim valores diferentes, nós valorizávamos coisas diferentes e tínhamos maneiras diferentes de viajar. Mas os dois partiam de um princípio: eu tenho um orçamento para isso, eu tenho um objetivo. Então, eu gastava mais em alguns itens, eu sou um cara que aprecia muito a boa mesa, né? O Nilton aprecia muito a parte cultural. Então eu via assim, ele priorizava visitas a museus, por exemplo, e eu priorizava pesquisa para restaurantes, né? Na hora de compras, os dois priorizavam o conforto ao invés do luxo. Na hora de fazer viagem, nós preferíamos muito mais a quantidade de viagens do que viagens mais luxuosas ou viagens mais requintadas. E a gente viu o seguinte, às vezes pessoas que viajavam menos do que a gente gastavam mais. Por que as nossas viagens, a gente podia proporcionar mais viagens para a gente mesmo? Porque a gente não extrapolava em algumas viagens. Na hora de fazer compras, por exemplo, vou pegar dois exemplos típicos, um de quem viaja no Brasil, outro de quem viaja ao exterior. A pessoa vai à Bahia e a maioria compra um berimbau. Vai ao México, vai a Cancún, traz um sombreiro típico. São coisas que você se deixa empolgar pelo momento
E não sabe o que fazer depois com o Não objeto, sabe o que fazer né? depois, não estava previsto gastar aquilo, você deixou de gastar em outra coisa mais interessante, depois no avião já é difícil trazer. Puxa, né? sem dúvida, né? Quando você volta para casa, não tem onde guardar. Então esse é um exemplo típico de gastos desnecessários, de armadilhas que você se deixa seduzir pelo momento e que depois o objeto perde a utilidade e o dinheiro foi embora. Mas antes de tudo, a cartilha sim funciona, o passo a passo é você se programar que tipo de viagem você quer fazer, o que tipo de pessoa você é em uma viagem, né? Se identificar aí, se você vai querer conforto, se você vai querer luxo, se você vai querer bons restaurantes, se você vai querer comer a comida local, o que você vai querer fazer, né? Para você poder se programar para poder economizar, não é isso, Álvaro? Você pegou, acho, dois dos pontos mais importantes do livro, né? Que inclusive a gente coloca como os dois apêndices depois. Que tipo de viajante eu sou e que tipo de viagem eu quero fazer. Isso significa o quê? Está para esclarecer bastante bem o seguinte, esse não é um livro para você viajar barato. Não é aquele livro de você viajar de maneira econômica, ficando em albergue, passando trabalho. Não. Você pode, inclusive, fazer viagens de classe executiva, ficar em hotéis 5 estrelas. A ideia é, no padrão que você escolher, gastar menos. Muito né? bom. Então, tem pessoas que às vezes gostam de fazer uma viagem bastante econômica no sentido do conforto, para que elas possam ter dinheiro para viajar mais vezes. Outras não abrem mão do luxo, inclusive, porque dizem assim, eu já trabalho o ano inteiro, quando eu vou para fora é quando eu posso me dar o luxo de ter um conforto adicional. Então, dicas como, por exemplo, aonde fazer o câmbio? Faço o câmbio no Brasil ou faço o câmbio no país de destino? Isso é importante. Faço no aeroporto ou faço em um banco? E se eu for para um país que não usa nem o dólar nem o euro? Se eu for para a África do Sul, por exemplo, se eu for para a China, é melhor eu levar qual tipo de moeda? Aonde fazer? Nós fizemos as contas, algumas simulações, Viviane, e isso gera diferenças de 8%, 10%. Nossa, muita coisa. Quando você fala de uma viagem de uma família, com um casal com 2 filhos, para passar 15 dias nos Estados Unidos, não gasta menos do que 12, 15 mil dólares. Quando você fala em 10%, é 1.500 dólares. Muita coisa. Com 1.500 dólares, essa mesma família pode passar um final de semana em Buenos Aires, o casal pode passar uma semana no Caribe. Então, não é que você vai priorizar o dinheiro para ser econômico no sentido de ser morrinha, de não querer gastar. É de poder aproveitar melhor o seu dinheiro. Muito bom. As épocas para você escolher. Ou o tipo de viagem que você comentou. Às vezes o casal diz assim, puxa, tudo que eu quero é ficar uma semana no resort, no hotel, curtindo uma praia maravilhosa. Bom, se é isso que você quer, não faz diferença se você vai para o Nordeste, se você vai para o Caribe ou se você vai para uma praia nas Bahamas, né? Então, puxa, se o que eu quero é isso, eu posso ampliar o meu leque de opções e ver, até por questão de câmbio, onde vale mais a pena. Muito bacana. Né? Se eu posso me programar, e o que significa programar? Eu olhar o futuro. Eu posso escolher épocas que são mais baratas, às vezes. Eu posso fugir de um feriado local em determinado país e, por conta disso, eu posso conseguir tarifas mais acessíveis. Eu posso, por exemplo, planejar. Eu gostaria de um dia fazer um safari na África do Sul. Bom, se eu deixar isso stand-by, com dinheiro disponível, com passaporte em dia, eu posso ficar atento para quando surgir uma promoção, eu fazer essa viagem. Agora, se eu disser assim, eu quero viajar nessas férias para a África do Sul, por algum motivo pode não estar barato. Às vezes, uma coisa que barateia a viagem e, além de baratear, muitas vezes faz com que a viagem fique mais atrativa, é você ter, por exemplo, um parceiro para viajar ou um casal de amigos para viajar juntos. Né? Então, algumas despesas, por exemplo, você vai alugar um carro, entre 2 casais, paga a metade. Verdade. Você vai num restaurante para dividir uma garrafa de vinho, às vezes sobra com 4. Então, se você ficar assim, e quando surgir uma companhia para essa viagem, a viagem fica mais agradável e fica mais barata. Um passeio de balão, um safari de balão na África do Sul, por exemplo, você paga pelo balão. Né? Se for 2 pessoas ou 6 pessoas, o custo é o mesmo. Só que ao invés de dividir por 2, divide por 6. Ou por 4, né? Sem dúvida. Então, esse tipo de dica acaba fazendo diferença. Uma outra questão muito comum que faz diferença para quem vai comprar. É claro que a gente fala, o mote da nossa entrevista são as armadilhas do consumo. Verdade. Você cita aí umas 7 armadilhas aí para quem está fazendo compras no exterior. Isso. Né? Mas o que a gente coloca? Fazer compra no exterior não é errado. Muito pelo contrário, surgem muitas oportunidades,
tanto em termos de custo, você tem assim, um custo, muitos produtos bem mais baratos que no Brasil, quanto em termos de novidades. Você consegue comprar algumas coisas que no Brasil você não encontra com facilidade, pelo menos. O problema é quando você compra demais. O excesso é o que é ruim, né? Então, nessa dica do consumo, por exemplo, vários países, na Europa, nos Estados Unidos, na própria África do Sul, no Japão, têm programas de estímulo ao turismo, no qual as compras feitas pelo turismo, parte do imposto ele pode ser devolvido, o tax refund ou tax free que se coloca, né? E é muito comum a gente ver as pessoas que, por exemplo, na Europa, você tem direito de fazer as compras e às vezes o custo é alto, conforme o país, 15%, 17%, até 23% de IVA, de imposto incluído, que você pode receber de volta na mercadoria. Então, exemplo, a pessoa comprou $1.000 de compra de roupa, de sapato, de perfumes, coisa parecida, e pode pegar 23% de volta. 23% de €1.000 são 230 euros. É muita coisa. Aí a realmente. pessoa faz a regra, puxa, quero isso de volta, guarda as notas tudo direitinho, chega no aeroporto, na hora apresenta as notas, vai pedir o imposto de volta e não pode, por quê? Porque para receber o imposto de volta, tem que apresentar a mercadoria. E a mercadoria já estava na mala, ela já fez o check-in, já despachou. Perdeu a oportunidade. Olha, isso é muito importante. Então, na verdade, é fácil quando você tenta, quando Quando você vai... tem informação, é muito fácil. Mas quanto tempo hábil a pessoa precisa, o turista precisa chegar no aeroporto antes? Porque, na verdade, ele tem que levar um tempo. Às vezes meia hora a mais, 30 minutos a mais. Antes dele despachar as bagagens, ele tem que ter a mercadoria com ele, dá as dicas certinhas. A diferença é essa, né? Então, imagina só, um casal fez as compras, aí vai apresentar a taxa refund. Só que, para ficar mais tranquilo, o casal, porque estava mal informado, primeiro faz o check-in, despacha a bagagem, aí vai procurar lá o guichê do tax free para receber de volta. Aí perdeu a oportunidade. Então, qual que é a dica que dá, por exemplo? Fez compras, já prepara uma sacolinha separada, uma mala separada. Uma sacolinha não, porque às vezes as compras são tantas brasileiras, principalmente quando vai para fazer compras, né? Então, separa uma mala, coloca todas as compras que têm que ser apresentadas ali, junto com as notas fiscais organizadas. Ótimo. Chegando com a mercadoria, com a nota fiscal e com o formulário preenchido, é muito fácil, é muito ágil e, em alguns casos, é dinheiro vivo, cash dinheiro na vivo. Volta. Né? Então, essa é uma das dicas que a gente alerta para as pessoas fazerem isso. Outra questão que o brasileiro, às vezes, se perde bastante, poucas pessoas resistem a ficar dando notícias, né? Vai a Paris, vai a Londres, vai a Roma e quer comunicar, quer falar com os parentes, quer dar notícia, quer postar nas redes sociais e às vezes faz isso por meio do telefone celular. E é uma roubada realmente, não? A facilidade tem um custo, né? Claro. Às vezes você, eu não usei o telefone, não usou o telefone para falar, mas usou acessando a internet. Que é muito mais caro. Que é muito mais caro. Você acessou uma única vez. E muitos países da Europa e dos Estados Unidos, você teria a opção de utilizar o Wi-Fi free. A pessoa desinformada ou empolgada utiliza o próprio celular. Quando volta, aí aquela conta de $300, $500, R$800. Mas como? Então, é um custo adicional que a pessoa teve na viagem que não tinha previsto, porque não se programou em ou desativar o próprio celular ou ativar um celular local quando estivesse lá. Que é muito, muito simples, né? Muito Às vezes a pessoa não pensa nisso, né, Álvaro? É esse tipo de dica, Viviane, que o Nilton e eu nós nos preocupamos em colocar no livro, né? Então, eu digo, a ideia não é fazer as pessoas viajarem da maneira barata, é ajudar as pessoas a não desperdiçar dinheiro e fazer o dinheiro render mais. Sem dúvida. Dicas, por exemplo, de alimentação. Qual é a alimentação mais barata que existe no mundo? Não importa onde você esteja, é a alimentação local, né? Então, ao invés de você procurar um restaurante internacional, um restaurante de comida francesa na Itália, de comida japonesa nos Estados Unidos, procure, quando possível, alimentação local, aquela onde o morador local costuma ir. Às vezes você sai do circuito turista por uma quadra ou duas... Você acaba conhecendo muito mais, né, o país que você está visitando. Você conhece mais, aproveita mais. Verdade. E gasta menos. E gasta bem menos, né? E além da alimentação, Álvaro, o que mais que você recomenda? Algumas questões, como por exemplo, na parte de hospedagem, né? Alguns países têm, algumas cidades principalmente, têm um transporte público de excelente qualidade, que você consegue se deslocar com muita facilidade, com metrô, com ônibus. Então você pode pegar um hotel um pouco mais afastado daquele centro turístico, que você vai ter diárias, às vezes, pela metade do preço. Você consegue um hotel melhor, com
com uma tarifa menor, simplesmente vai ter que pegar um metrô a mais, um ônibus a mais, acordar 15 minutos mais cedo ou chegar 15 minutos mais tarde no hotel. Né? Então, nessa escolha do local de hospedagem, você pode conseguir mais conforto e mais economia. Dicas simples, né? Dicas simples que não vão sacrificar você, simplesmente vão ajudar você a aproveitar melhor o próprio dinheiro. E qual é a maior dúvida que você sentiu, assim, que você disse que inspirou você e o seu sócio a criarem, a desenvolverem essa cartilha, esse livro? O que você sentiu, assim, qual é a maior dúvida do brasileiro quando quer viajar para o exterior? Eu acho que a grande dúvida e o grande diferencial é que tipo de viagem fazer, que é o que nós comentamos o seguinte. E quando a gente fala o tipo de viagem, é uma viagem luxuosa, uma viagem cultural, uma viagem rápida, uma viagem detalhada, e aí as pessoas se deparam com a primeira dúvida. Vou montar minha própria viagem sozinho, vou para a internet, vou contratar uma agência de turismo ou fazer um misto das duas coisas. Isso depende muito do estilo de viajante que você é e do nível de experiência. Então, por exemplo, que a gente coloca, uma pessoa que vai para a Europa pela primeira vez, que nunca viajou ao exterior, talvez a melhor opção seja buscar uma agência de turismo, porque fica tudo muito mais fácil. As reservas de voos, de hotéis, dicas de passeio, etc. e tal. Porém, pessoas que têm mais experiência com viagem, que têm um pouco mais de independência, não gostam de ficar se sujeitando aos horários de um grupo de pessoas desconhecidas. Né? Então, esse tipo de escolha é muito importante. Aí, é mais caro viajar por agência de turismo? Nem sempre. Isso às vezes é um preconceito que se criou, só que às vezes não acontece isso. Às vezes o barato sai caro. Uma experiência que nós colocamos aqui, tem um capítulo específico sobre isso que a gente coloca. O viajante sempre paga, ou em dinheiro, ou em tempo, ou em trabalho. Sem dúvida, aquele que E impaciência também. Né? Impaciência. Aquele que não quer perder tempo, que não quer perder trabalho, vai pagar um pouco mais caro. Aquele que está disposto a pagar um pouco mais, pode se livrar de algum trabalho. Agora, mesmo as pessoas, às vezes, o trabalho que a gente fala, inclusive o trabalho de planejamento, de pesquisa. Você vai para a internet, você pesquisa melhores opções de voo, de hotel, etc. e tal, só que se você não tiver uma boa experiência ou referência, você pode entrar numa roubada. Alguns casos que a gente vê naqueles sites específicos de viagens, né? Pessoas que reclamam, escolheu o hotel pela foto, pelo site do hotel, que parecia ser algo maravilhoso. E não era tão enganoso assim, só que aquela foto do mar na frente do hotel, o mar não era tão azul, né? E o hotel não disse que, embora a distância do hotel para o mar fosse apenas 100 metros, não tinha praia ali na frente, né? Tinha um penhasco, tinha um abismo, tinha uma coisa que não podia frequentar. Você, para ir à praia, tinha que caminhar 2.000 metros, né? Então, é o tipo da roubada que você acaba, às vezes, entrando por excesso de confiança ou excesso de economia. Precisa desconfiar de tudo, na verdade, não é? Para você poder pesquisar mais a fundo. Principalmente está barato demais. Né? Muito bom isso. E a gente vê que... É sempre aquela máxima, né? O barato sai caro, é sempre assim? Sempre assim, principalmente quando é barato demais. Né? Então, quando você se dispõe a fazer um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de trabalho para buscar boa solução, você consegue alguma economia. Né? E isso é salutar, é isso que a gente recomenda, que as pessoas façam economia aonde possível, mas a economia razoável. Tentar economizar demais, às vezes, pode sacrificar em termos de conforto. Né? Você gastou menos dinheiro, mas, puxa vida, você vai passar tanto trabalho assim, ficando num hotel desconfortável, um hotel numa rua muito barulhenta, ou um hotel inseguro, numa região insegura que você não pode passear à noite, você economizou em dinheiro, mas gastou em termos de qualidade. Né? E a qualidade nas viagens, principalmente viagem de lazer, que é o nosso foco, viagem de férias, de passeio cultural, ela faz parte. Né? Então, às vezes, é bom você estar disposto a gastar um pouquinho mais em dinheiro para gastar menos em trabalho e menos em tempo. E acho que tempo, justamente, Viviane, talvez seja o item mais precioso que o turista tem no exterior. Verdade, né? Tem que aproveitar muito bem o tempo para poder também, né, passear com qualidade, passear com prazer e conhecer tudo que gostaria de conhecer. O exemplo típico que a gente fala quando vai para a Disney, por exemplo. Né? Então, na Disney, a pessoa vai gastar com passagem aérea, vai gastar com hotel, com estadia, com alimentação, vai gastar com energia, com ânimo para realizar o sonho, mas chega lá, não está disposto a pagar um pouquinho mais para ter aquele fast track, ou aquele acesso rápido às filas
preferenciais, né? Preferenciais não para as pessoas que têm idosos ou crianças, mas existe uma taxa que você pode pagar tanto nos parques da Disney quanto da Universal. Você pode marcar com antecedência o ingresso dos seus brinquedos ou pegar uma fila mais rápida. Aí pensa, puxa, eu já paguei $150 para comprar o ingresso do parque, não vou pagar mais 30 para ter fila preferencial. Aí fica 2 horas na fila. Não imagina, não né, imagina, o tempo que vai gastar. ao invés de filas. aproveitar exatamente isso, por mais bem organizadas que sejam, né, se você não pegar esse ticket rápido, você vai aproveitar o quê? 5, 6, 8 brinquedos por dia. Se você pagar esse ticket, você vai aproveitar 12, 14, 15 brinquedos. Então, quando você dilui o resto do custo da viagem por isso, você diz, puxa, eu deveria ter pago isso, né? Brincou muito mais no mesmo parque, né? Passeou muito mais. Muito mais, Valeu cansou muito mais menos, aproveitou menos, mais, verdade. pagando um pouquinho a mais. Ou seja, é aquela despesa a mais que valeu a pena. Que valeu a pena. E falando em despesas, né, Álvaro? Você começou a falar aí do planejamento financeiro, de onde, como eu vou fazer para trocar o dinheiro, você pesquisar isso, como que você vai fazer para fazer esse câmbio, e quanto às taxas aqui no Brasil, né? Porque a gente tem uma taxa de importação, a gente tem taxa agora, né? Porque o governo de olho IOF, aí nas compras no exterior, que explodiram nos últimos anos, tem aí aumentado, tem taxado o IOF que passou aí para o cartão de crédito. 6,38%. E também para as compras no cartão pré-pago, que não existia antes, né? Que dica que você dá para a pessoa primeiro se programa também financeiramente, além do câmbio, como que ela vai gastar, como ela vai administrar, né, esse dinheiro que ela está levando? É parte no cartão de crédito, é dinheiro, o que vale a pena? Bom, em primeiro lugar, a questão cambial, ela é uma das que mais influencia no custo total da viagem. Né? Você falou até 10%, né? Até 10% a diferença de uma coisa e outra. Eu tive na minha experiência profissional, eu fui gerente do Banco do Brasil no Paraguai, durante 5 anos, a agência lá. Então, a gente vivenciava muito essa questão do câmbio e a pessoa, puxa, como faz diferença isso? Né? Então, o mais importante é o seguinte, é você comprar câmbio, comprar moeda estrangeira, com calma, surge a oportunidade de você fazer compra, ou às vezes quando dá uma queda na taxa natural, ou às vezes um colega, um parente, que voltou de uma viagem, quer se desfazer de alguns dólares, de alguns euros, você acaba economizando um pouco desse IOF. Uma outra alternativa que a gente aborda no livro também, para quem viaja com uma certa frequência ou que tem família maior, é a possibilidade de abrir uma conta no exterior, em dólares ou em euros. E ao contrário do que muita gente pensa, não é ilegal, não é difícil e não é caro. Olha, que bacana. E quando você consegue fazer isso de maneira muito simples, você consegue acumular o dinheiro. Você tem uma certa segurança, né? Você Porque tem uma às vezes segurança, a gente quer levar inclusive tudo em cambial, dinheiro, né? a segurança, exatamente, a segurança de não ser roubado, de não correr risco de levar muito dinheiro em espécie. Você tem uma segurança cambial, que essas variações do câmbio, elas estão mais protegidas, que a gente chama de hedge cambial. E para muitos gastos no exterior, quando você tem um cartão emitido no exterior, você pode usar esse cartão sem precisar pagar o IOF. Mas como que você alimenta essa conta bancária? Você alimenta já de uma vez ou você pode passar da sua conta no Brasil? É uma conta bancária similar a uma conta no Brasil, só que ela é em moeda estrangeira. Né? Então você pode alimentar quando for fazer alguns depósitos em espécie ou pode fazer transferências do seu próprio banco, se tem uma conta no Banco do Brasil, no Itaú, no HSBC, não é taxado no pelo IOF? Não, em alguns momentos ele é taxado, é que você bem comentou. Quando o governo quer segurar a saída de divisas, ele taxa. Quando não quer, então você pode experimentar a brecha, a gente não está planejando a próxima viagem, nós estamos planejando as próximas viagens da vida. Né? Excelente. Então, quando há uma suspensão dessa taxação, é o momento de você mandar dinheiro para o exterior. Quando o câmbio cai, você pode mandar dinheiro para o exterior. Quando você precisar o dinheiro já estando lá fora, ele não está mais sujeito a esse tipo de legislação. E ficando bem claro, isso não é ilegal. Isso não existe imposto adicional, a não ser esse momentâneo do IOF. Certo. O que existe é o imposto de renda quando você ganhou o dinheiro. Basta fazer a declaração, é absolutamente tranquilo isso. E também, não precisa ter rios de dinheiro. Hoje você pode abrir uma conta no exterior com $1.000, com $3.000, com $5.000. É claro que quem tem mais dinheiro tem mais benefícios, como funciona no Brasil. Né? Mas é uma alternativa para quem viaja com uma certa frequência. Uma outra dica interessante que eu fiz para as pessoas é ter opções de destino.
né? Como eu comentei, às vezes o câmbio, por exemplo, em um determinado país, ele pode estar, por exemplo, na Argentina. A Argentina hoje está com um câmbio muito desvalorizado por uma questão de economia interna, né? É um bom momento para você viajar, que a nossa moeda está fazendo mais caro lá. Então, eu gostaria de conhecer, por exemplo, 3 países. Vamos dizer que na América do Sul, mais fácil. Argentina, Chile e Venezuela. Puxa, eu posso priorizar um ou outro conforme a situação cambial do momento. Puxa, eu vou primeiro ao Chile, porque no Chile, neste momento, está bom. Ou vou primeiro à Argentina, porque nesse momento está bom. Então, esse tipo de flexibilidade ajuda as pessoas a fazerem economia. Quem quer fazer, por exemplo, um programa muito típico de viagem de aposentados, cruzeiro, né? Então, o cruzeiro, de maneira geral, o que é? É um tipo de passeio que você fica como se fosse um resort em alto mar. Todos os anos, a temporada de cruzeiro do Brasil é no verão, vai de novembro a março, mais ou menos. E o Brasil não tem frotas de navios de cruzeiro. Esses navios que fazem esses cruzeiros na costa brasileira, eles vêm ou da Europa ou dos Estados Unidos. Passada essa temporada, eles têm que voltar para os seus origens de destino, que o verão no hemisfério norte é o contrário do nosso. Então, quando eles voltam em abril, em março, início de maio, geralmente eles têm que voltar e voltam vazios. Para não voltarem vazios, eles fazem o que eles chamam de cruzeiro de volta. Então, é uma estrutura muito parecida com aqueles outros cruzeiros, só que uma viagem mais longa, para quem tem mais tempo disponível. Uma viagem mais longa, com os mesmos tipos de serviços, com um custo muito mais barato. Olha, isso é bacana, né? Você procurar, né? Então, é um jeito de você ir, por exemplo, para a Europa, chega lá em Portugal, na Espanha, na França, onde for, e de lá você parte para fazer um outro roteiro interno. Então, essa combinação você consegue fazer o cruzeiro, consegue ir para a Europa, consegue economizar e consegue aproveitar o dinheiro. Álvaro, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas e para terminar, eu queria que você desse aí mais uma dica aí, então, para o brasileiro que está programando aí suas férias para o exterior. Bom, a primeira dica, vou tomar a liberdade de dizer, leiam nosso livro, com certeza. Passaporte para Viajar Mais, que além dessas dicas de planejamento, de compra de passagens, de reserva de hotel, de escolha de destino, de fazer câmbio, ela tem uma série de outras dicas que a principal, ou as duas principais, eu ia dizer o seguinte, Viviane, conhece-te a ti mesmo, né? Então, escolha bem o tipo de viagem que você gostaria de fazer, porque aquela pessoa que, por exemplo, é o seguinte, não tem prazer em visitar museus. Aí, de uma hora para outra, só porque foi a Paris, só porque foi a Nova York, passou 2, 3 dias da sua viagem visitando museus. Vai voltar frustrada. Ou aquela pessoa que gosta de fazer aventuras. Se gosta de participar de aventuras, escolha um destino que seja compatível com aquilo que lhe dá prazer. Quando o casal tem perfis diferentes, procurem combinar um pouco que agrade um pouco que agrade o outro. O importante das viagens, eu acho, Viviane, são 2 coisas. Trazer boas lembranças e não trazer dívidas, né? Como é que a gente faz isso? Organizando as finanças antes de viajar e organizando o planejamento da viagem, fazendo boas escolhas. Dessa forma, você sai com a viagem paga, sai com as suas prioridades escolhidas, mas sempre deixando uma margem para o improviso, né? Então, aquela viagem muito acertadinha, nem sempre ela é tão prazerosa. E quando a gente deixa margem para o improviso, é tanto para fazer programas um pouco diferenciados, quanto para fazer algum gasto adicional, seja com compras, seja com algum imprevisto, ou até aquela oportunidade, um show de uma banda que você gostaria muito de assistir de uma hora para outra, estar naquele circuito, naquele momento. Você tem que ter um dinheiro extra para poder aproveitar isso. Então, a ideia é malas prontas, cabeça aberta para poder aproveitar a vida. Para aproveitar, né, e trazer só boas lembranças e nada de dívidas, né? Essa é a ideia. É isso aí, mais uma vez, muito obrigada, Álvaro. O prazer é todo meu. Então, o nosso livro, ele pode ser encontrado no site da nossa empresa. Por favor. O nosso site é o maisativos.com.br, ou nós temos uma página no Facebook, que é o nome do livro. No Facebook, Passaporte para Viajar Mais, ou também nas principais livrarias, nas redes de livrarias que tem site, já pode ser encontrado. Se você não encontrar nosso livro na livraria, procure outra livraria. Essa livraria não é uma boa livraria para quem gosta de viajar e cuidar bem do seu dinheiro. É isso aí, Álvaro. Muito obrigada. E o NGT Entrevistas de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua audiência. E lembre-se, se você quiser viajar, veja aí as dicas do educador financeiro Álvaro Modenel. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!